Então vamos lá, pessoal, mostrando para vocês uma função básica da máquina de costura, que é o caseador automático, tá? Que é o que eu vou utilizar aqui para fazer as casinhas de botão. Nesse volante aqui, né, onde a gente regula o ponto da máquina, que vai do 0 ao 5, aqui no lado inverso, a gente tem o caseador automático, tá? Essa é uma máquina Singer, modelo Facilita. Mas isso é comum, hoje qualquer máquina básica tem pelo menos essa função, tá? Por que é automático, né? Fala caseador automático. Porque à medida que eu mudo aqui, ó, cada uma das etapas do botão, a própria máquina se autorregula, né? Então ela vai se ajustando, olha só. Principalmente esses dois, né, essas duas peças aqui, onde faz o zigue-zague e onde, né, muda aqui a posição da agulha. Então a casinha de botão tem 4 etapas, tá? A primeira etapa, que faz o primeiro lado, a primeira parede da casinha. Deixa eu tentar aproximar aqui. Então aqui está o primeiro lado da casinha, a primeira parede, tá? Eu vou posicionar então, né, o meu tecido para fazer esse lado, vou dar esses pontos. Em seguida eu mudo para a etapa 2, que é o arremate aqui, né, na base da casinha de botão. Então são alguns pontos que a máquina faz, né, no lugar, sem mudar, sem correr. Etapa 3. É a segunda parede voltando, né? Então eu venho fechando a casinha aqui, tomando cuidado para não juntar essas paredes, para manter um espaço que é onde eu vou abrir, né? Então elas não podem ficar coladas aqui, essas duas paredes. E por fim, a etapa 4, que é o fechamento da casinha, tá? Então é basicamente isso. Eu apresentei aqui, eu mostrei para vocês as 4 etapas e agora eu vou fazer as 4 etapas com o colete, né? Fechando a casinha de botão. Fazendo a casinha de botão aqui, né, para que vocês entendam. Então vamos lá, pessoal, fazer agora a casinha no colete, né? Então vamos lá. Vou tentar não levar a mão à frente, né, para não perder o foco. Opa. Posiciono certinho aqui, tá? No início que eu marquei. E aí eu venho aqui então, né, fazendo a primeira etapa da casinha. Né, eu posso usar essa própria linha que fica aqui atrás, olha, para travar aqui e ajudar a puxar, tá? Né, tem máquinas que costumam engasgar nesse comecinho de costura. Então fiz a primeira parede, passei para a etapa 2, então agora é o arremate. Ok. Etapa 3 é a segunda parede voltando. Então, o cuidado que eu tenho que ter aqui é de guiar o tecido para que as paredes não se toquem, né? Para que fique um espaço entre uma parede e outra. Aí, chegou no final, agora é só arrematar. Ok. Prontinha minha casinha. Então aqui está minha casinha de botão, né? Deixa eu mostrar aqui mais com cuidado. Olha lá. Né? Tá aqui a casinha pronta, tá? Depois dela feita, né, para eu abrir, eu vou utilizar um abridor de casa. Então no momento de abrir a casinha de botão, né, como que eu vou fazer então com essa peça? Eu furo aqui em uma das extremidades e corto só até o meio, com cuidado, tá? Com muito cuidado. Depois eu pego aqui do outro lado, né? Eu inverto aqui o colete, furo novamente e termino de abrir, finalizo, tá? Por que eu faço isso, né, em 2 etapas? É mais seguro, né? Aqui tem muita camada tem tecido, tem entretela do reforço de peito, enfim. A chance de eu errar a força aqui na mão, né? Colocar uma pressão um pouquinho maior e passar direto com essa peça aqui é grande, né? Isso aqui é uma lâmina aqui dentro. Então, se eu, né, tenho essa infelicidade de atravessar o meu colete com essa peça, eu não tenho muito o que fazer a não ser chorar. Então, para evitar esse tipo de coisa,
É melhor garantir e abrir essa casinha de 2 etapas, né? Do centro, da extremidade até o centro e aqui o mesmo. E por fim, eu testo aqui, né? Eu vejo se tá passando bonitinho, ok, passou, né? Tá um pouquinho firme, é o ideal que fique assim, né? Não fique tão frouxo, tão bambo, né? À medida que a gente vai usando, ele vai esgaçando, tá? E aparar, não deixar nenhuma linha, né? Nenhuma desses fiapos aqui, ok? Tá pronta a casinha, né? Essa casinha. Agora eu vou finalizar, vou fazer as demais e aí depois eu já volto para mostrar como costurar o botão. Então aqui eu já tenho o meu colete com todas as casinhas abertas, tá? E agora a próxima etapa então é marcar a posição de cada botão, né? Para isso eu faço o seguinte, olha só. Eu coloco aqui, ó, direito com direito, tá? As 2 frentes do meu colete aqui, uma de frente para a outra, assim. E aí, pela própria casinha de botão, eu venho aqui e marco. Casinha por casinha, tá? E aí eu não marco no meio do botão, no meio da casa, tá? Onde foi aberta. Eu marco o mais próximo aqui da margem, tá? Eu não posso marcar no meio. Deixa eu mostrar aqui bem, porque é aqui que eu preciso do botão colocado, tá? Para abotoar e ele ficar certinho no lugar, ok? Aí. Então, fiz a marcação, né? Então, tá exatamente aqui, ó, de acordo com as casinhas que eu abri. E agora, então, eu vou fixar, né? Vou costurar cada um deles. Para fazer a casinha, deixa eu pegar aqui a minha linha. Então, o que que eu faço? Olha só, eu pego uma linha dupla, tá? Eu vou enfiar 2 linhas na minha agulha, que é para andar mais rápido, para não ter que ficar dando tanta volta, né, no meu botão. Ou seja, a linha dobrada, eu tenho aqui 4 linhas, tá? São 4 linhas que eu tenho enfiado aqui na minha agulha, ok? Não dou nó, tá? Eu acerto aqui, mas eu não dou nó. Aí, como que eu vou, então, costurar esse botão? Eu venho aqui no ponto, né, que eu quero costurar. Eu venho lá de trás, por dentro do tecido, olha só. Sem deixar vazar aqui no lado do avesso. Eu saio com a agulha no ponto exato em que eu quero costurar, prender esse botão. Puxo a linha. E aí, com muito cuidado, né, eu deixo a linha esconder ali. Escondeu, eu paro, seguro aqui, né, eu sei que a ponta da linha tá aqui, então eu travo ela aqui e dou um ponto pequeno. Só que esse ponto eu pego a camada de baixo, tá? Eu pego todas as camadas. E aí eu venho e faço um arremate. Passo aqui com a agulha por dentro da laçada. Vou dar 2 pontos para arrematar bem. Nesse sistema, né, de passar com a agulha por dentro da laçada. Ok, tá? Seguro, tá? Agora eu vou costurar o meu botão. Ele é um botão de 4 furos, então eu tenho a opção, né, eu posso brincar com isso aqui, né? Eu posso dar os pontos aqui paralelos, eu posso fazer ele cruzado, eu posso fazer um quadrado, enfim, o que eu achar mais interessante aqui. Eu vou colocar, como eu fiz a casinha deitada, eu também vou dar os 2 pontos deitados, tá? Então, eu venho aqui. Passei a linha nos furos, né? E agora eu pego, olha só. Deixa eu ver se está bem focado. Eu pego só a camada de cima, eu não atravesso lá embaixo mais, tá? Eu pego só as camadas de cima aqui, ó, e dou o ponto. E outro detalhe, eu não puxo essa linha, eu não deixo ele colado no tecido. Eu preciso de uma folga aqui, tá?
Ele tem que ficar com um pouquinho bambo, olha só, tá? Tem quem faça isso aqui, tem um truquezinho que é colocar um palito de dente, costurar o botão com um palito de dente por baixo, que aí depois é só tirar o palito e ele vai ter a folga, né, necessária. Aqui eu não tenho palito, eu vou no sentimento, tá? Porque eu não, né, vou aqui no que eu tenho costume. 2 pontos aqui, ó, significam que eu tenho 4 laçadas, né, 4 pernas de linha. Então, eu não preciso dar mais pontos que isso, tá? Isso aqui já é o suficiente. Aqui, sem deixar a linha embolar, né? Olha lá, e sem apertar, sempre com a folguinha. Então, aqui eu já prendi, né? Já fiz 2 furos. Agora eu venho aqui, de novo, passo aqui, atravesso pelo tecido para fazer... Tem que tomar cuidado, muito cuidado para a linha não ficar com folga, né? Agora eu venho e faço o mesmo com os 2 furos de cima. Dou 2 laçadas aqui. Com cuidado para manter o botão paralelo, né? As linhas aqui, os pontos paralelos. De novo. Agora, na hora de arrematar, eu não arremato no tecido, eu arremato no próprio botão. Tá? Então, ele tá com a folguinha aqui, que eu preciso, ok. Agora, para arrematar, se eu dei os 2 pontos, né, aqui, deitados, paralelos, na hora de arrematar, eu pego, olha só, eu passo com a agulha por dentro dos pontos no sentido contrário. Então, eu passo aqui e arremato nos pontos, olha. Ok, arrematei aqui. Agora, eu passo a agulha por baixo aqui dele, dos pontos aqui do botão, vou para o outro lado e repito o processo, repito o arremate com os 2 pontos de cá. Olha só, eu pego os pontos, ó, passo a agulha aqui por dentro e arremato aqui também os pontos. Por fim, eu laço o botão inteiro e arremato ele todo. Então, é por isso que eu preciso daquela folga, porque senão eu não consigo, né, fazer esse tipo de arremate, esse tipo de acabamento. E aí o meu botão fica com um pé. Tá vendo o que a gente fala de botão com pé? Aqui. Vou dar mais um. Ok? Aí, super arrematado. E agora, para cortar a linha, eu faço, né, repito aqui o procedimento aqui de quando eu comecei. Eu, bem próximo aqui de onde está a linha, né, embaixo do botão, vejam só. Eu entro aqui no colete e deslizo com a agulha entre as camadas. Saio aqui na frente, dou um toquinho aqui, puxo um pouquinho, corto, de modo que quando a linha escape, ela fique lá dentro. E tá feito aqui, ó, a minha casinha. Desculpa, o meu botão tá colocado, né? Vou repetir isso com todas as casinhas, né? E aí... aqui devidamente abotoado.